Tamo nessa, hein? Só mais um minutinho. Olá, agora estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos à 24ª edição do Infinito Brazilian Film Festival, esse festival que vai até o dia 25 de outubro na inf.online, são mais de 110 filmes distribuídos aí em várias sessões, debates, lives, e hoje eu tenho uma honra muito grande de estar aqui nesse debate tão interessante, esse debate com diretores de documentários, que são os documentários que compõem a mostra competitiva do festival, uma mostra bastante contundente, com filmes... Os filmes estão aqui, os realizadores estão aqui com filmes que eu tenho muito orgulho de poder exibir no nosso festival. Então, eu convido vocês agora para esse mergulho nos documentários. Eu sou documentarista, então, para mim, essa constelação de profissionais é uma honra. Boa noite a todos vocês. Pessoal, eu vou apresentar a nossa mesa, né? A nossa sala, as pessoas, os profissionais que estão aqui. Eu vou apresentar por ordem alfabética do filme. Tá? Então, nós temos aqui as diretoras Célia Freitas e Isabel Cavalcante, da última gravação. Obrigada, meninas, pela presença. Nós temos o diretor Pedro Serrano, que é o diretor de Adoniran. Meu nome é João Rubinato, cadê ele? Olá, tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Diga meu nome, Juliana Chagas, a diretora, está presente. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Dorivando Saravá, Preto que Virou Mar, Henrique Dantas, o diretor, está aqui com a gente, uma honra. Obrigada, Henrique. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, de Carol Benjamin, a diretora Carol Benjamin. Oi, Carol, bem-vinda. Muito legal ter você. Lugar de Fala, o diretor Felipe Nepomuceno. Obrigada, Felipe, por sua presença. O Samba é primo do jazz, Ângela Zoé, nossa diretora incrível. Obrigada, Ângela. E Partida, Caco Ciocler, presente aqui com a gente. Prazer, Caco. Rubens Evald. Jair Rodrigues, Deixa que Digam. Rubens Edvaldo está aqui com a gente também. Falei em nome de todos, apresentei todos. Pessoal, assim, para começar, eu acho que seria interessante, para quem está assistindo a gente, conhecer um pouquinho do filme de cada um de vocês. Então, seria legal, de repente, vocês apresentarem o filme, fazer uma sinopse do filme e contar para a gente o que te motivou para a realização do seu filme. Então, vamos começar... porque eu apresentei primeiro, por Célia Freitas ou Isabel Cavalcante. Quem quer falar sobre, das duas diretoras, quem acha legal falar sobre a última gravação e por que a última gravação motivou vocês? Quer falar, Célia? Começa aí, Bel, depois eu completo. Tá, então, esse filme é um filme que ele foi todo filmado em 2008, 2009, 2010, 2011, né? E, na verdade, ele demorou quase 10 anos para ser finalizado. Ele tem uma característica muito peculiar, porque ele surge de uma relação muito íntima entre a documentarista, uma das documentaristas, que sou eu, e o documentado, que é o Sérgio Brito, né? Que é um ator brasileiro super importante, um dos mais importantes do nosso teatro, e nasceu de uma relação de trabalho entre eu e o Sérgio. Na verdade, nasceu no palco e depois ele foi para as telas, né? O filme veio depois da peça. O Sérgio me chamou para dirigi-lo em 2008, em 2 peças curtas do Beckett, que é um autor que eu gosto muito, estudo muito há muito tempo e tal. E o Sérgio tinha me assistido no teatro também, porque eu também sou atriz, gostava muito do meu trabalho, leu meu livro sobre Beckett e me chamou para se arriscar de novo num projeto teatral aos 86 anos de idade, num projeto de Beckett. Então, foi uma coisa assim, muito especial, assim, esse encontro, né, com esse ator que eu conheci só aos 86 anos, num período muito especial da vida dele. E nós fizemos o trabalho, todo o processo de criação foi muito intenso,
eu propus riscos para o Sérgio, porque todo ator tem bengalas que a gente carrega e a gente vai se cercando de lugares que são mais fáceis para a gente, assim, de conhecidos, né, no território da interpretação, e justamente eu queria quebrar um tipo de interpretação do Sérgio, que era a construção de tipos. Ele chegou para mim aos 86 dizendo: eu sou um ator que foi conhecido pela construção de tipos e é assim que eu sou. E eu queria exatamente o oposto, eu não queria um tipo, eu não queria um personagem, exatamente porque o personagem da peça era uma pessoa idosa, um velho que está perdendo a memória, e uma pessoa que vai coletando as próprias memórias. E o Sérgio, ele era um arquivista, né? Ele era um sujeito muito preocupado com a questão da memória. Ele estava escrevendo já a terceira autobiografia dele. E a gente sabe, assim, quem conhece um pouquinho da história do Sérgio sabe que ele colecionava DVDs, era um amante do cinema, né? Então, eu entrava na casa dele e via aquelas estantes repletas de filmes, de DVDs e fitas. Eu dizia para ele: isso aqui é o Crap, é o personagem do Beckett. Você não precisa fazer nada além de ser você mesmo. E ele embarcou nessa minha proposta e fizemos um trabalho que foi muito rico, intenso, profundo para os dois. E daí nasceu uma amizade, um amor e um afeto muito grande entre uma diretora e um ator 40 anos mais velho, né? E eu comecei a perceber que eu estava na minha frente acontecendo algo muito especial e que eu precisava registrar aquilo. Eu estava vivendo um processo de trabalho com um ator de 86, 87, 88, trabalhando intensamente, apaixonado pelo teatro. O teatro se confundia completamente com a vida do Sérgio, né? Sem teatro ele não vivia, não respirava, e aquilo era de uma verdade absoluta. E toda aquela entrega dele na minha frente acontecendo, eu pensei: eu preciso registrar isso. Então, comecei a filmar, assim, muito como se fosse um making-off, e num determinado momento eu precisei de um olhar de uma pessoa de cinema, porque eu era de teatro, toda a minha trajetória foi no teatro. Então, chamei a Célia, vimos juntas o material e vimos a potência do material e entendemos que aquilo precisava virar um documentário profissional, né? Então, a partir daí, a gente começou a filmar profissionalmente, com uma verba que a gente recebeu muito pequena, de um amigo do Sérgio, para quem a gente dedica o filme, uma pessoa totalmente desprendida, que não queria nem aparecer. Assim, foi uma coisa incrível, realmente, que aconteceu para a gente. E a gente conseguiu filmar. E, no meio do processo de filmagem, houve um acaso, assim, que surpreendeu a gente, porque o filme tem uma beleza que era filmar o Sérgio na intimidade. Isso era possível porque havia um pacto de confiança absoluta, né, entre a direção e ele. E o Sérgio é um ator acostumado com a câmera, gosta de representar, então a gente tem todo esse jogo de o que é ficção, o que é real, o que é não interpretação, e o jogo dele com a câmera, assumindo que sabe que está sendo filmado, que foram coisas que a gente não foi muito pensado, né? A gente foi filmando. E o filme, na verdade, a gente descobriu na sala de edição, eu e a Célia, em 2019, quando a gente sentou realmente para ver aquele material bruto de 50 horas e descobrir aquele filme ali. Mas o filme tratava da memória, a gente estava falando de um ator, né, nessa idade, fazendo um personagem que está perdendo a memória. E, num determinado momento das filmagens, o Sérgio aconteceu uma coisa que surpreendeu a gente, que foi o Sérgio ter uma hemorragia cerebral e realmente perder a memória. Uau! Foi um ato dramático, Então, a gente interrompeu as filmagens, foi um momento de muito, assim, muito delicado em tudo, né? Na vida, nas relações, na minha relação com ele, na relação com o filme. Interrompi e, num processo de recuperação da memória, porque eu tinha um outro projeto com ele, que era fazer um Chekhov, que era o Canto do Cisne. Quando o Sérgio teve hemorragia, ele não conseguia mais decorar o texto, né? Assim, a gente lia, eu continuei ensaiando com ele, porque era importante isso para ele, a minha presença, o fato de estar trabalhando, né? Isso tudo era fundamental. Ele lembrava de você? Hã? Ele lembrava de você? Lembrava, totalmente. Só que a gente lia o texto, O Canto do Cisne, e imediatamente após a leitura ele não sabia do que se tratava. E a gente foi num processo assim, muito devagar. E num determinado momento a gente voltou a filmar, quando a gente
teve de novo o consentimento dele. Isso que é o mais assim mágico, encantador e raro, porque a gente tem essas, assim, filme, para quem assistiu, né, termina nesse momento, a gente, toda assim, a repercussão do público, né, todo mundo que assistiu, as pessoas não veem, as pessoas falam assim, a gente não vê uma pessoa decrépita, a gente não sente pena dele, e é muito bonito porque a gente vê um ator que trabalhou o tempo inteiro, a vida dele inteira com a questão da memória, né, que é um material do ator e é um material do documentário também, né, o documentário está falando disso, preservação da memória. A gente vê nesse momento do filme um ator lúcido, com consciência que está perdendo a memória. Isso que é o mais bonito. E a angústia e a poesia que aparecem desse estado dele. Então, acho que é um filme assim, que a gente tem muito afeto, muito amor por ele, por tudo, né? E é uma alegria poder participar do festival e quero parabenizar muito a Adriana, Cláudia. Obrigada, Isabel. Resistência e Célia e eu estamos realmente muito felizes de poder estar aqui junto com todos esses colegas, diretores maravilhosos nessas mostras competitivas. Parabéns pelo filme, é muito bonito o filme, e essa coisa da gente ser documentarista é isso, né? Vamos falar isso depois. É a nossa vida, são as nossas histórias, né? Vamos lá. Pedro Serrano, conta pra gente, por favor, o Adoniran. Meu nome é João Rubinato. Boa noite, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, alegria participar do festival. Bom, eu como paulistano, amante de samba, sempre brinco que foi um caminho natural fazer esse filme. Ele é um filme que começou, na verdade, com um projeto de ficção, que eu fiz um curta-metragem, que era baseado na obra do Adoniran, não tinha nada de... nada biográfico, nenhum caráter biográfico. Era uma brincadeira onde o Paulo Miklos vivia o Adoniran, e aí ele tinha os companheiros dele de maloca, que são o Joca e o Mato Grosso, e aí a gente botou a Iracema na história, aí botou o Ernesto, aí botou o Mané, que sai para procurar a Inês, enfim. Era quase que um ódio à obra e ao retratar os personagens dele, fazer um panorama da São Paulo dos anos 50, uma cidade que ele cantou e que, através das músicas, ele foi mostrando que deixou de existir. E aí esse curta foi virar um longa, até hoje está em processo, o roteiro está feito, a gente está em processo de captação. E aí eu vi essa lacuna, eu falei, puxa, mas a gente tem essa obra onde eu ponho tanto a minha visão sobre a obra do Adoniran, sobre a interpretação das músicas dele, e nunca ninguém fez um documentário sobre ele. Pô, o cara, eu não sei se é o mais importante, porque a gente tem nomes tão importantes quanto os dele no samba paulista, e aí eu falo samba paulista porque tem sempre essa divisão entre o samba carioca, baiano, enfim, do recôncavo, né? E até uma rivalidade que se alimentou entre o paulista e o carioca. E aí eu falei, poxa, ele é um dos expoentes, né? E nunca fizeram tal, mas comecei a gravar umas entrevistas. Falei, bom, se eu não transformar num filme, pelo menos vai ser um aprofundamento meu, já que vai virar um longa, um estudo, né, do personagem, entrevistas com pessoas próximas. E aí, de repente, eu resolvi participando de festivais com curta, ainda eu recebi uma provocação de alguns críticos, amigos, que falaram, pô, você tem que fazer esse documentário aí, que você está captando as entrevistas, não é possível que você não vai usar isso. E aí, aquela coisa, né? O projeto de ficção ficou de lado e foram 4 anos da minha vida, 3,5, fazendo um doc, né, que ganhou protagonismo total. E um mergulho, assim, um mergulho na história do rádio paulista, do cinema, né, da história da Veracruz, da Companhia Maricela de Cinema, das radionovelas, das televisões, porque ele participou de tudo isso. Então, o filme tem como grande intuito fazer esse resgate dessa memória importante e preservação, né? Acho que também tem essa questão de preservação. Acho que é um assunto que vai acabar sendo invariavelmente abordado, mas a coisa de mais atual e relevante que eu acho que eu posso dizer é isso.
o Adoniran tendo participado de tanta coisa, né, de Maristela, de Companhia Maristela, como eu falei, da Vera Cruz, assim, a gente já foi um filme que foi em busca desses arquivos em 2016, a partir de 2016, e desde então já enfrentou muita dificuldade com esses materiais de arquivo em função da situação da Cinemateca. Então eu brinco que eu sou ranzinza e chato, que eu fazia questão de todas as vezes que eu ia falar do filme, reclamar da Cinemateca, mas não reclamar dos funcionários, assim, como um alerta da situação, né? E é muito louco, porque em 4 anos evoluiu para o que a gente está vendo hoje, essa situação de calamidade extrema que chegou. Eu posso afirmar assim, que o meu filme foi realmente muito prejudicado pela situação que a Cinemateca estava e agora está ainda pior. Mas fora isso, é trazer a alma do Adoniran, é um filme que fala com todo mundo que conviveu de perto com ele, não tem assim grandes críticos musicais dizendo da importância da obra, não. Foi um retrato do personagem mesmo e do ser humano por trás do personagem que ele criou, como o próprio título traz já. Muito bacana, eu acho que a gente tem que falar da Cinemateca sim, é a nossa memória, e eu acho que a gente tem que tocar nisso daqui a pouco, mas parabéns pelo seu filme, Pedro. Juliana Chagas, diga meu nome. Conta para a gente do Diga Meu Nome e sua motivação, por favor. Boa noite, muito bom estar aqui com vocês hoje. O Diga Meu Nome é um filme que ele nasce, a ideia em 2014, então a gente está lançando ele assim agora. Foi todo um percurso, né, até chegar aqui. E ele nasce ali na Pedra do Sal, que é um lugar emblemático na minha vida, né? Meu primeiro filme é na Pedra do Sal e vários, enfim, tem uma ligação forte com esse lugar ancestral. E ali nasce no aniversário da outra roteirista, que é a Sandra, quando um amigo dela, que é um homem trans, estava num momento de transição e por conta de pedir para usar o nome na universidade onde ele dava aula, o nome na época social, né, ele é mandado embora. E aí ele me contando, passei a noite conversando com ele e eu vi que ali tinha um filme. Só que ao longo do processo de pesquisa, que foi, né, a gente começou a fazer em 2014, aos poucos a gente foi fechando esse escopo, né? E aí, como eu já vinha de uma história de fazer filmes, né, com os protagonismos das mulheres, eu queria só ter mulheres trans no filme. Então, a gente chega na história da Célia e da Diana, que é a história desse filme, e desse percurso, né, para conseguir mudar nome e gênero nos documentos, né? O filme nasce no momento que a nossa legislação era muito mais difícil conseguir o nome, né? Era uma batalha judicial de anos mesmo, e dependia cada juiz uma cabeça, uma sentença. Então, dependendo de todos os 1000 preconceitos que essa pessoa podia ter, eles podiam negar o nome que elas se reconheciam. Então, e aí nessa trajetória, né, eu sabia que eu ia filmar em lugares públicos, que eu ia filmar, né, em todas as instâncias, né, governamentais. Quando sai o dinheiro do filme, já nesse governo atual, eu fiquei com muito medo de não conseguir filmar, mas deu tudo certo. E também já era outra legislação, né? Já consegui um nome, eu peguei bem o processo quando o STF julgou que você bastava ir no cartório onde você nasceu, foi registrada, né? E se autodeclarar uma pessoa trans, enfim, levar os documentos. Deixava de ser aquele processo de considerar uma doença, né? Ser uma pessoa trans, de ser uma patologia, e sim reconhecer que as pessoas são quem elas querem ser, né? Então, a gente já pega esse processo e aí, com uma das personagens, filma ela pela primeira vez, trocando realmente todos os documentos, e da outra personagem que, ao longo desse tempo, eu perdi essa troca por, né, não ter dinheiro para filmar, mas aí existiam outras questões, né? Porque aí surge uma questão para o roteiro do filme, né, que a gente refez, né, foi refazendo ao longo do processo, que era: tá bom, você consegue a troca nos documentos, mas o que muda na prática, na vida social, nesse país, Brasil, que é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, né?
muda muito pouco, né? Porque, na verdade, a gente tem que mudar toda uma mentalidade, uma estrutura, né, social. Então, a Sally, né, que é a personagem mais velha, a gente tem 2 gerações aí também, né, de mulheres trans. A Sally, ela já percorre uma outra instância eu já tenho meu nome reconhecido, mas no trabalho não me aceitam, não querem deixar usar o banheiro. Então, assim, são questões, né, que eu vou acompanhando muito de perto ali com elas, né, e isso me motiva a entender e trazer esse feminino, que é o gênero que elas se reconhecem, elas são mulheres, né, é importante que se diga, né, e acompanhar realmente, né, ter toda essa trajetória que também, ao longo, como a gente demorou muito para filmar, né, efetivamente ter o dinheiro, os recursos, eu já tinha uma intimidade enorme com elas, né? Então a gente já percorre isso juntas, esse caminho de mostrar as subjetividades, os desejos, os sonhos, e principalmente, que eu acho muito importante nesse filme, esses corpos trans, né? Essas mulheres trans e negras ocupando os espaços dessa cidade aqui do Rio de Janeiro, né? Então eu circulo com elas, que também é uma reivindicação, né? A gente poder olhar para os lados e ter as pessoas trans ali junto com todo mundo, né? Como deve ser, né? Então acho que é um pouco isso, esse início, né, da ideia do filme. Lindo, importantíssimo o seu filme. Dorivan do Saravá, Preto que Virou Mar, Rick Dantas, nosso diretor, conta pra gente o que te motivou a Dorivan do Saravá. Boa noite, gente, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, uma honra estar com essa galera muito bacana. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Um pouco baixo. Então vou falar mais alto. Carol, vi seu filme, Carol, parabéns, muito bonito teu filme. A Eliane, a produtora, ela é uma parceira também de um projeto. Agradecer aqui a todo mundo, né, que veio antes de mim. Esse filme ele tem uma relação muito intensa com a minha vida hoje, né? Eu sou filho de uma família interracial. Meu pai é um preto, que não se vê preto, e minha mãe é uma mulher morena. E eu não fui educado com essas questões dentro de casa, assim, eu só entendia essas questões fora de casa, na verdade, né? Quando você sofre determinado tipo de preconceito, quando de pequeno mesmo, né? Criança tem uma onda muito louca mesmo. E Caíme, ele quando eu comecei a querer fazer o filme sobre Caíme, ele veio a partir de uma história dos Filhos de João, que foi o meu primeiro filme. Eu queria fazer uma onda Meu Filhos de Caíme, meio um conceito meio parecido. Só que aí eu fui conversar com o Danilo Caíme, que foi um fofo, uma pessoa super generosa comigo, assim. Sempre eu falo dele, porque realmente ele foi muito bacana. Ele falou para mim: ó, Henrique, tá sendo feito mais 3 filmes de Caíme e tal. E eu acho, na hora da conversa, né? E aí eu falei: mas o Caíme que eu vou falar é outro. E aí foi naquele momento, conversando com ele, que surgiu essa questão que tinha a ver com a minha própria identificação como um preto mesmo, baiano. E aí o Dorivan do Saravá, Dorivan vem de uma brincadeira que é em Caraíva, que eu passava muitos verões em Caraíva, uma praia daqui do sul da Bahia. E eu ficava com a galera querendo fazer coisa, eu estava lendo assim, eu ficava na rede e dizia: galera, eu vou ficar aqui dorivando. Aí fiquei brincando com essa história do dorivar durante um tempo, depois sumiu do meu vocabulário. E aí quando eu fui agora fazer o filme, eu falei: velho, Dorivan do Saravá, o preto que virou mar. E aí o preto que virou mar é porque, na verdade, Caíme, você percebe nas canções dele que ele trabalhava a morte de uma maneira muito doce, né? Doce morrer do mar, né? Ele tem algumas canções dele trazem essa questão da morte, de Iemanjá, do abraço de Iemanjá, do colo de Iemanjá. E eu sabia que esse filme ele tem ele vai sendo dissolvido, né? A busca de Caíme, ainda aqueles elementos que eles se repetem, mas não se repetem, porque cada vez é um elemento diferente. Ele é como se Caíme ele fosse sendo levado pelo mar ao passo que o filme vai passando.
E tem uma coisa também bacana nele, aquele filme, o filme começa com um tambor para Exu, e ele acaba com uma música que chama Noite de Temporal, que é cantada por Virgínia Rodrigues, assim. Ele é todo consultado, assim. Eu tive uma mãe de santo que ficou consultando o filme o tempo todo. Eu tinha ideias e levava lá no terreiro, tomava um café da manhã com ela e falava, pô, minha mãe, isso aqui, como é que faz? Você acha que eu vou estar fazendo alguma bobagem? Eu não queria, né? Para mim é importante. Eu sou um cara que frequenta o candomblé, não sou um cara filho de santo, mas frequento, respeito, gosto. Até porque no filme até eu coloco isso, né? O candomblé tem uma coisa muito bacana, que a religião deixa de ser uma coisa vinculada ao homem e passa a ser uma coisa vinculada à natureza, né? Então todas as entidades elas são natureza, as forças da natureza. E quando você percebe isso, é muito bacana, assim. E é isso, Dorival Saravá é um filme que fala um pouco de mim também, nesse sentido, né? Caíme é um cara embranquecido pelo Brasil, eu fui embranquecido pela minha criação, assim como Machado de Assis, né? Que todo mundo vê Machado de Assis como um branco, fundador da Academia Brasileira de Letras, e você vê que a Academia Brasileira de Letras é um lugar que negros não estão lá. Então, assim, é muito por esses processos de embranquecimento que a gente tem mesmo no Brasil. E eu sou parte desse processo também. Estou com vontade de fazer um documentário até, assim, chamado Tornando-me, como é? Tornando-me Preto, sabe? Assim, porque é uma questão muito louca, cara. Porra, isso é muito doido, assim. É papo para muito tempo aqui. Obrigado, gente. Valeu. Henrique, que emoção, lindo. Obrigada por dividir com a gente a sua motivação, muito, muito legal. Carol Benjamin, fico te devendo uma carta sobre o Brasil. Conta para a gente sobre seu filme. Boa noite, gente. Obrigada, Adriana, pelo convite ao festival e também para estar aqui. Henrique, que felicidade em saber que você assistiu ao filme. Fico muito contente. Obrigada pela partilha. Rubens, meu parceiro de É Tudo Verdade também. Bom, o meu filme é bastante pessoal. É um filme daqueles que crescem junto com a gente. Assim, eu não sei precisar o momento em que eu tive, enfim, uma motivação de filmar minha avó, né? De fazer um filme sobre a minha avó. Minha avó era uma grande figura, uma grande contadora de histórias, assim. E eu cresci ouvindo ela contar e recontar as histórias do meu pai e do meu tio nos tempos da ditadura. Minha avó era uma dona de casa, casada com um coronel do exército, e teve um processo de despertar político assim muito radical durante aqueles anos e acabou se tornando uma militante bastante importante pela causa da anistia. E sempre tive essa vontade, enfim, de registrar minha avó de alguma forma, mas ela faleceu em 2012 e eu não tinha filmado nada com ela. E aí eu fiquei bem frustrada, mas pela ocasião da morte dela, eu retomei o contato com uma velha amiga dela, sueca, que trabalhava na Anistia Internacional, na época do caso do meu pai. Meu pai foi um dos muitos presos políticos, né, que a gente teve aqui nos anos 70. Meu pai foi preso em 71, que era bem o período do Ustra, bem pesado. Mas ele teve uma história muito diferente, assim, porque, bom, ele não foi assassinado, né, como a grande maioria era naquela época, talvez por ser muito novo, talvez por ser filho de coronel, mas ele ficou durante 3 anos e meio numa solitária, sem nenhum contato com o mundo, aos 17 anos. E a minha avó começou essa campanha imensa, tentando mobilizar, chamar a atenção de organismos internacionais, e foi a Anistia da Suécia que foi a primeira a adotar o caso do meu pai, através dessa figura, dessa querida que se chama Mariane Aire, que virou uma grande amiga da minha avó. Eu conhecia a Mariane da minha infância, assim, de Mariane visitar o Brasil, e quando minha avó faleceu, eu escrevi para ela, eu não me comunicava com ela, mas, enfim, consegui o e-mail dela e escrevi para ela contando da morte da minha avó. E a gente passou a se corresponder. E aí, em determinado momento, ela me escreveu, ela estava muito velhinha, assim, com medo de morrer, e falou: você precisa vir aqui na Suécia, porque eu tenho um presente para te dar. Eu estava no meio de uma filmagem de outro filme, de outro documentário, grávida de
7 meses. E fui, e chegando lá, enfim, ela tinha guardado todas as cartas que a minha avó escreveu para ela durante 36 anos, de 1972 até 2008. São cartas muito íntimas que contam desde da batalha política, né, dela explicando o caso do meu pai. Começam sendo cartas mais formais, né, elas não se conheciam, e aos poucos, e especialmente depois da anistia e do retorno do meu pai e do meu tio do exílio, né, que eles tiveram uma história com um final feliz, assim, eles voltaram vivos, as cartas se voltam para uma intimidade muito grande, assim. E aí eu descobri nas cartas uma avó que eu não conhecia, assim, toda uma outra dimensão da minha avó, que foi uma figura que entrou em depressão depois da batalha política, nunca soube lidar, assim, não se falava sobre isso naquela época, né? Minha avó era uma mulher simples, e então minha família não sabia, ninguém sabia. A única interlocutora dela era essa figura lá na Suécia, com quem ela se abria. E aí esse foi o gatilho real, assim, do projeto do filme, né? Quando de fato comecei a fazer, e aí eu comecei entrevistando minha família, meus tios, meus primos, uma espécie de pesquisa. E aí me deparei com um primeiro obstáculo, assim, uma coisa que atravessou o filme, que foi a negação do meu pai em participar, e, na verdade, uma falta de apoio mesmo. Ele não queria que eu fizesse esse filme sobre ela. E aí foi muito difícil para mim compreender, porque eu era muito próxima do meu pai, mas segui fazendo filme, mas, de fato, não consegui continuar fazendo um filme sobre ela, porque eu percebi que a minha inquietação, a partir daquele momento, era entender por que meu pai não falava sobre minha avó. E aí eu comecei a fazer um filme sobre esse silêncio na memória familiar, essa dificuldade do meu pai de falar e essa consequente minha necessidade de buscar, de cavucar, enfim, de entender esse processo. E tinha ele já mais ou menos estruturado na montagem quando a gente, enfim, comecei a perceber, como todos nós, uma certa ressignificação, assim, do legado da ditadura, né? Eu cresci numa geração que recebeu um legado muito negativo da ditadura, e eu acho que isso vem mudando muito nos últimos anos, assim, né? A ideia comum do que foram aqueles tempos. E aí eu senti necessidade de colocar isso no filme, porque, enfim, como lançar um filme falando sobre a ditadura nesse momento, sem chegar até hoje. E aí foi no momento em que eu percebi que eu também precisava ser personagem do filme, porque, né, era uma maneira, essa história está me atravessando também. E acabou sendo um filme sobre essa triangulação, assim, essas 3 gerações, né? Minha avó, meu pai e eu, de alguma forma. E é isso, eu acho. Era um filme sobre o passado, Parabéns. que acabou virando um filme sobre o presente também, de alguma forma. Parabéns pelo filme, Carol. Muito, obrigada, muito. Adriana. Parabéns pela coragem também. Jair Rodrigues deixa que digam. Rubens Erwald. Conta pra gente um pouquinho do seu filme, Rubens. Bom, boa noite, Adriana, boa noite a todos. Boa noite, querido. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse debate. Tão gostoso quanto passar os filmes é falar sobre os filmes, né? Eu tive a sorte de ver 2 filmes aqui que estão nessa mostra, o do Henrique Dantas e o da Carol Benjamin, agora não é tudo verdade. O do Henrique eu vi no Inédit, e são filmes incríveis, né? Não estou fazendo uma média, não. São 2 filmes maravilhosos. Então, acho que quem estiver assistindo o debate tem que assistir todos os filmes, né? E, bom, o Jair foi o seguinte, a história. Eu fiz um filme de ficção que chamava Supernada, né, em 2012. E Supernada, eu convidei o Jair para ser ator, para fazer o papel de um velho comediante bêbado e decadente. Eu não queria um ator, eu queria alguém diferente, alguém popular, alguém que as pessoas reconhecessem.
e achei que o Jair daria conta. Eu fui convidar ele meio sem esperança, né? Porque, afinal, ele era uma estrela da música, eu era um obscuro diretor, né, de cinema independente, e, para minha surpresa, ele aceitou. Eu até levei um susto, falei, você tem certeza, né? Mas ele falou, olha, eu já conquistei tudo em música e, para mim, essa coisa de cinema é interessante, né? É um desafio. E foi uma experiência maravilhosa, a gente se deu super bem, ele fez um trabalho incrível, ganhou vários prêmios no Festival do Rio, melhor ator. Nós acabamos criando uma relação muito forte, né? Ele com aquela alegria dele e tal. E no dia do lançamento do DVD, ele chegou para mim, do DVD do filme, ele chegou para mim e falou: meu diretorzinho, né? Ele me chamava de meu diretorzinho, e aí? Tá na hora de fazer o filme de Jair Rodrigues, vamos? Daí eu levei um susto, né? Falei, porra, demorou, claro, vamos, né? A gente ficou entusiasmado, começamos a trocar 1000 ideias e tal. Ele queria contar todas as histórias, daí marcamos para daqui a um mês uma gravação, a primeira gravação, só que 2 semanas depois ele morreu. Foi assim, pá, aquela morte totalmente inesperada, né, em 2014, que pegou todo mundo de surpresa. Eu fiquei meio chocado, deixei o projeto lá um pouco engavetado, mas aí, meses depois, eu pensei, poxa, ele queria muito fazer esse filme, eu queria fazer esse filme, acho que a gente tem que fazer esse filme. Eu falei com a família me deu todo o apoio. Eu tive a ideia de chamar o Jairzinho, né, o filho dele, para ser um parceiro, para fazer o papel do pai, aquilo que o Jair ia fazer o Jairzinho, ser um dos narradores da sua história. O Jairzinho topou essa loucura e ficou uma experiência bem interessante, né? Então tem vários narradores essa história. Um deles é o Jairzinho no papel do pai e um deles é o nosso querido Zuz Homem de Melo, que também infelizmente faleceu. Ele ele tem uma participação maravilhosa no filme. Ele viu o filme, Rubens? Como? O Zusa viu o filme? Eu acho que não, porque essa semana ele não respondia e-mails, a gente tentou ligar, tal, convidando ele, e quem sempre respondia era a mulher dele, e essa semana a mulher não respondeu. Talvez viu, não sei. Essa semana até eu vou ligar para a esposa dele. Ele tem uma participação tão linda, sorriso. Várias pessoas falaram, nossa, quase tão bonito quanto o sorriso de Jair é o sorriso do Zusa. O Zusa até canta no filme. É um momento muito legal. E fazendo filme, aos poucos, que uma das coisas que eu queria buscar no filme era sempre a gente busca, né, como diretor, conflito, uma zona de sombra no personagem, né? Só que no Jair Rodrigues não tinha essa sombra. E por mais que eu buscasse, todo mundo adorava ele era só luz. E aos poucos eu fui vendo que o conflito do filme não era a personagem Jair Rodrigues. O conflito do filme era o nosso país. Porque o Jair, de certo modo, encarna um pouco uma certa simplicidade, uma alegria, um otimismo. Ele emana isso dele, que é um pouco uma imagem que existia do Brasil. Lógico, o Brasil sempre foi um país violento, sempre foi um país injusto, sempre foi um país desigual, mas que tinha essa imagem, essa sensação de que as coisas podiam dar certo. E isso se perdeu. Então, muita gente que viu o filme agora, que passou na Tudo Verdade, me contou depois que chorou vendo o filme, porque falou, caralho, cadê esse Brasil? Então, o filme é um pouco sobre o Jair Rodrigues e sobre o nosso país. Basicamente, é isso. Lindo filme, parabéns pelo seu filme. Obrigado. Lugar de fala, Felipe Nepomuceno, por favor, conta para a gente sua motivação e um pouquinho do tão importante lugar de fala. Tudo bom, Adriano? Bom, Tudo obrigado bem. aí pelo convite, né? Muito bom participar do festival e estar escutando as colegas, né? Dá vontade de ver os filmes, né? Isso é muito bom, né? Eu
Eu vi o Partida agora outro dia e vi o Adoniran Barbosa, João Rubinato, né? E quero muito ver os outros agora, escutando, assim, eu estava... Enfim, vi o cartaz do filme do Jair Rodrigues, lindo cartaz. Não sei se vocês viram, espetacular o cartaz do filme. E o nome do filme da Carol, Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, não é isso? É. É um nome muito bonito, me lembra aquele Viajo porque preciso, volto porque te amo, né? São os nomes bonitos, né? E, bom, sobre o lugar de fala, né? É um filme que foi feito em 2019, na Unirio, que é a Universidade Federal aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Onde eu estudo. Eu estou estudando lá a direção teatral. Ingressei em 2016, no ano ali do golpe. E filmei em 2019 a partir de uma matéria do Departamento de Estética e Teoria do Teatro, a professora Flora Sequinde, que a gente estava fazendo uma revista em sala de aula, e aí ela meio que me designou de filmar. Falou, faz uns vídeos aí para a revista, tal, não sei o quê. A revista se chama Sala 400, ela está já na internet. E, bom, aí foi isso. Eu comecei a filmar com esse celular aqui que eu estou usando aqui para falar com vocês, no fundo preto, assim, meio que nem esse aqui que eu coloquei aqui, entrevistando os colegas, né? Eu fiz mais ou menos umas 60 entrevistas. É um filme... Enfim, foi feito assim. Depois eu editei aqui em casa, no computador. Não teve patrocínio, edital, nada disso, né? E, na verdade, ele de alguma forma surgiu antes dessa matéria, porque no começo de 2019, com essa catástrofe que aconteceu no Brasil se concretizar, né, ali na eleição e tudo mais, eu pensava muito, o que eu vou fazer? Eu vou assim, e vendo vários amigos ou amigas, enfim, várias pessoas próximas enlouquecendo, deprimindo, cada um... Falei, cara, eu tenho que filmar, senão eu vou, assim, enfim... E comecei a filmar até antes mesmo desse filme aqui, a história aqui de uma vizinha aqui no bairro onde eu moro, tal, não sei o quê. E aí acabei fazendo esse filme. Foi muito bom, assim. O lugar de fala, claro, tem uma questão do livro da Djamila que eu tinha estudado na Unirio e tudo mais, né? Passa também por várias questões que eu vivenciei como aluno, né? Eu estou no meio do curso agora, que foi interrompido esse ano. Mas, enfim, não só eu, mas vendo acontecer com colegas. Também quero muito ver o filme da Juliana, que acho que são várias questões que eu passei em sala de aula, vendo colegas sendo, enfim, com questões em relação ao nome e tudo mais. A gente tem isso no filme também. E é isso, assim, para mim foi uma experiência muito importante, assim, como está sendo estudar, tá numa universidade federal, nesse momento, no Brasil. Mas também pela própria situação de ficar escutando. Eu me trancava numa salinha do departamento de teoria e é uma coisa que eu já venho trabalhando já ao longo do tempo, que numa entrevista ou numa gravação, falar o mínimo possível. Eu venho tentando trabalhar isso nos programas também para televisão e tudo mais, fazer as perguntas o mais curto possível e falar o mínimo possível, deixar a pessoa falar. E nesse filme eu consegui chegar em determinado ponto das entrevistas que eu falava só uma palavra, não era nenhuma pergunta. Só falava a palavra: racismo, homofobia, machismo, sexismo. E a coisa andava, sabe? Cota, universidade pública. Então, foi muito bom esse exercício também de praticamente não falar, uma condução, uma direção mínima, digamos assim. Depois eu mesmo montei o filme, enfim, um filme feito junto com a Tereza Alvarez, com minha sócia, produtora executiva. O filme estreou no Festival do Rio, na Mostra Geração, que foi sensacional, na Cinemateca aqui do MAN, por falar em Cinemateca. E a gente ficou muito feliz aí de estar nesse festival, enfim. Acho que é um pouco essa história do filme. E é isso. Não, muito bacana. Parabéns pelo seu filme também, Felipe. Muito legal você dividir com a gente. Agora, o próximo filme que eu vou pedir para se apresentar, o Samba é Primo do Jazz, da Ângela Zoé. Tudo bem, Ângela? Conta um pouquinho do...
Tá, sem tá. áudio. Tá sem Tá sem áudio. áudio, tá sem áudio. Tem áudio? Voltou, voltou. Tá, Não. acho que é meio intermitente. Vou tentar falar mais perto, então. E eu queria falar que o meu filme, eu acho que tem um pouquinho de cada um aqui, no fundo, né? A Célia, né, conhece a história do filme desde o começo, né, quando a gente teve a ideia. Jair Rodrigues está no filme, né? Caco deve ter visto o filme no Festival de Gramado. E o Zuzan de Mello viu o filme no dia do festival e mandou uma gravação para a gente, mandou para a Alcione, dizendo o que ele achou do filme, e falou que era para que ela estava de parabéns, porque alguém conseguiu botar a alma dela para público, que ela sempre escondia a alma dela, e alguém conseguiu botar para ele me manda a gravação, eu falo, claro que alguém conseguiu, esse alguém é você, patroa, tem dúvida, né? Então, a relação do filme foi a minha indagação em relação ao Alcione. Eu não era fã da Alcione, eu não tinha o costume de ouvir Alcione. E quando surge a oportunidade de fazer um filme, para mim é um desafio. Eu sofri muito com esse filme. Eu sofri a ponto de eu passar mal, inclusive, ter feito uma cirurgia cardíaca no meio do filme, por isso o filme demorou tanto. Foi muito complicado, porque eu tinha uma inquietação muito grande, porque tudo que a gente sabe da Alcione é público, do jeito dela de ser, da roupa. E as pessoas me perguntavam assim, mas você não vai falar da roupa, não vai falar das unhas, né? Não vai falar da produção dela? Eu falei, cara, não é isso. Eu queria descobrir alguma coisa que tivesse dentro dela. E com o passar do tempo, a ideia inicial foi fazer um documentário para comemorar os 70 anos dela. E depois que a gente conseguiu, fomos ao Maranhão, filmamos tudo, eu comecei a perceber que realmente eu tinha que fazer um filme, só que eu não tinha que usar nada daquele material. Então eu tinha uma dificuldade, porque dali eu teria um outro filme, que veio a ser o Samba é Prima do Jazz, e aonde a gente, com muito sufoco, que não está no filme, mas com muito sufoco, a gente tenta descobrir aquilo que ela é, porque ninguém faz, sabe? Quando ela fala no samba morrer, pô, né? À medida que a gente ia convivendo com ela, a gente ia vendo que puxava para um outro lado, em termos musicais, e ela é uma musicista, e talvez isso o público dela não saiba, né? Então, capacidade da Alcione de ler música, de entender música, qualquer coisa que está errada, ela manda parar o ensaio, entende? Ela, na verdade, ela pede a todos os músicos dela, entende? Que primeiro toquem para ela ouvir, citar, para ela poder acertar essa faceta dela, né? Então, eu fui, aos poucos, tentando entender isso para mim, e tentando passar isso para o público. Muita dificuldade, né? Porque ela tem uma agenda muito lotada, e também uma coisa, porque eu sou cinebiógrafa, né? As pessoas que conhecem me sabem, eu só faço biografias, eu não faço outro tipo de documentário. Então, é muito complicado para mim trabalhar também com uma pessoa viva, porque está fazendo, né, uma biografia de uma pessoa que não está viva. Eu tenho uma formação em história, né, em psicologia, então eu percorro uns caminhos, entende, que me são mais confortáveis. E com ela não, foi um desmonte total. Tudo foi desmontado, tudo que eu achava que ia funcionar, tinha que mudar, até que a gente conseguiu aquelas cenas ótimas em que eu me coloquei no filme, que foram no tuk-tuk em Lisboa, né? Naquela narrativa, quando a gente escolhe aquele tuk-tuk, até Célia, né? Só agradecimentos, né? Que a Célia, que no começo do filme ajudou a gente, fez toda essa coisa da organização da montagem, e a Célia bota aquilo, e quando eu olho aquilo, eu falei, não tem jeito, a gente vai partir daí. E aí era o momento que eu consegui dela ter um pouco mais de, sabe, de ficar sozinha com ela. Foi o único momento durante as filmagens que eu consegui ficar sozinha com ela, porque o tuk-tuk só cabia eu, ela e o fotógrafo e o cara do som, não cabia mais ninguém. Porque de outro, né, ela está sempre, a entourage da Alcione é muito grande, né, e todo mundo protege a família. Então eu não quis sair daquele núcleo, eu quis mostrar para as pessoas, entendeu? Fazer uma biografia, uma cinebiografia da Alcione,
mostrando a realidade dela, mostrando o que ela é e tentando me aproximar ao máximo, né, de que motivava ela, entendeu? Do que. E aí ela vem cantando o tambor de crioula, a gente teve muita sorte também de ter um vasto arquivo, de ter feito uma grande pesquisa, que eu acho que foi assim uma coisa que dá muita riqueza ao filme, várias Alciones, né? Porque a Alcione, ela engorda, ela emagrece, ela vira, ela se transforma. Então, eu virei fã da Alcione. Eu fiz um filme, entendeu? E construí isso. Passei muito tempo ouvindo as músicas, até que a gente chegou à conclusão, o filme foi submetido a várias pessoas, né? E eu sempre perguntava, você acha que está muito laudatório? Você acha que a gente está fazendo uma homenagem? Eu tinha muita preocupação disso, entende? De não ser um documentário assim. E depois eu descobri que não. Eu descobri que, no fundo, quando a gente opta em colocar a família dela, e só a família, né, para contar essa história sobre ela, a gente consegue entrar no mundo de Alcione, né? E o mundo de Alcione, no mundo de Alcione, o samba é primo do jazz. Não tenho dúvidas, porque ela passa o dia inteiro, qualquer lugar que ela está, ela está... Genial. E foi muito bacana para a gente. Foi um super exercício e vendo o que está acontecendo com o filme, né? Agradecendo a você desse convite todo e nos outros festivais. E a gente ficou muito feliz. Só tenho a agradecer a patroa. Bacanérrima, genial. Obrigada, Ângela. Agora eu vou passar para o Caco. Caco, Oi, Adriana. Tudo bom, querido? Me Tudo conta ótimo. do Partida. Ai, gente, bom, obrigado. É uma delícia de ouvir. Eu nunca gostei de ler sinopse antes de ver filme, eu odeio, eu gosto de ver filme sem saber nada do filme, mas eu descobri agora que estou adorando. Estou fascinado pelas sinopses, como cada um fala de seu filme, assim, estou muito curioso. É interessante, né? A gente conhecer a motivação, a intimidade. Muito legal. Muito legal. É muito legal. Bom, o Partida, assim como o Felipe, eu também estava lá em 2018, muito angustiado com o nosso Brasil, né? O que vai acontecer? As eleições, me deparando com um país que eu não conhecia, um país partido, a gente se sentindo muito ameaçado, tal, e estava ensaiando uma peça junto com a atriz Georgette Fadel, que é uma atriz e diretora muito conhecida de São Paulo. A gente é amigo há muito tempo, a gente estudou junto na USP, e ela muito nervosa, assim, porque ela é mulher, é homossexual, é comunista, então assim, ela estava no centro das ameaças todas bolsonarianas, e ela falou assim, cara, eu vou me candidatar, eu vou me candidatar à presidência da República, chega, eu vou ser presidente desse país. E aí todo mundo riu, falou, tá bom, José. Aí eu fui para casa e fui tomar banho e tal, e falei, cara, essa ideia não é má, assim, por que não a gente pensar na possibilidade de ter um artista ou uma artista na presidência desse país? Já que o Bolsonaro diz, com todas as letras, que ele não entende de nada, que ele vai se cercar de técnicos, mas que pelo menos fosse uma pessoa que se cercasse de técnicos, mas que fosse uma pessoa que pensasse a existência humana para além da banalidade, que fosse um artista. E comecei a gostar dessa ideia. E me lembrei que um ano antes eu tinha tido uma ideia, a gente estava em setembro, um ano antes eu tinha tido uma ideia de tentar passar o Réveillon com o Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, porque sempre vivi com essa lenda de que ele recebia as pessoas que chegavam na casa dele, que ele tinha aquele fusquinha, e aí no ano anterior eu quis passar o Réveillon com ele, ninguém quis fazer essa loucura comigo. Aí eu falei, cara, a Georgette acho que vai querer fazer essa loucura comigo. Propus para a Georgette aceitou. Então, meu filme, na verdade, ele não era sobre nada. Ele era sobre uma artista que queria se candidatar à presidência da República e que queria passar o Réveillon nos braços de uma referência afetivo-política que fizesse sentido, e não passar o Réveillon no Brasil, ainda mais porque no dia 1º de janeiro seria a posse do Bolsonaro. Então, ela não queria estar no Brasil, ela queria estar nos braços de uma referência política. Então, o filme, na verdade, a Georgette iria dirigir o carro dela e eu iria do lado filmando a construção do pensamento político, a formalização do pensamento político de uma artista que decide se candidatar à presidência.
Aí o filme era esse. Aí eu falei, Jorge, para esse filme dar certo, a gente precisa de um som. Aí liguei para o Vasco, mandei uma mensagem para o Vasco Pimentel, que é um puta assim, sonoplasta e engenheiro de som que mora em Portugal, que eu já conheço. O Vasco falou, eu quero fazer. Eu falei, puta, se o Vasco vai fazer, a gente era bom ter outra câmera. Aí um carro só não cabia todo mundo, aí vamos ter 2 carros. Aí eu falei, bom, já que tem 2 carros, seria legal se tivesse uma outra câmera, que fizesse umas tomadas. Mas quem vai dirigir outro carro? Ivan, um amigo meu, você pode fazer um logger do filme? Posso? Aí a Georgette falou, minha namorada precisa ir junto, porque é Réveillon. Aí a Sara foi, já não cabia mais 2 carros. Aí 3 carros, aí minha namorada quis ir junto. Minha namorada é psicóloga, é terapeuta. Ela falou, não quero aparecer, não sou atriz. Eu falei, vou te botar de costas o filme inteiro. E assim foi. Aí uma das câmeras, a filha tinha que ir junto, porque, enfim. Quando eu vi, eu tinha uma trupe indo fazer essa viagem. Falei, cara, não dá para fazer essa viagem em 4 carros, não vai fazer o menor sentido, vamos alugar um ônibus. Então o filme acabou virando isso, uma viagem, é um road movie de uma trupe que se mete num ônibus para tentar passar o Réveillon com o Mujica, sem avisar o Mujica que a gente estava indo tentar passar o Réveillon com ele. E aí eu boto, eu falei, tá, ok. Mas aí eu começo a sentir que é uma viagem, provavelmente seria uma viagem muito afirmativa, todo mundo ali a princípio pensava de uma maneira mais ou menos igual, e aí achei um cara de direita que topou entrar nesse ônibus comunista para encontrar o Mujica. Então eu recrio nesse ônibus um microcosmo, não, obviamente, que não é um microcosmo que dá conta do Brasil inteiro, mas é um microcosmo específico que eu consegui juntar naquele ônibus. E vamos tentar passar o Réveillon com o Mujica, mas eu não sabia sobre o que era o filme, nem durante o filme eu sabia sobre o que era o filme, nem na montagem eu sabia sobre o que era o filme, talvez nem hoje eu sei sobre o que é o filme. Mas o filme está aí. Não, olha, que delícia, que delícia. O filme é muito bom. E eu, assim, queria dizer que, poxa, que interessante, né? Ouvir cada um de vocês e observar como que nós que fazemos documentários nascem das nossas, né? Do que a gente vive, né? Das nossas dores, das nossas inquietações, das coisas que a gente se interessa. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: a gente está vivendo esse momento diferenciado, né, de paralisação total do nosso setor. O setor audiovisual, os documentários em si, sempre tiveram um lugar menos favorecido do que os filmes de ficção. A gente está ouvindo aqui essa diversidade de produção que vocês representam. São só 12 filmes, mas a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de documentários sendo produzidos de muita boa qualidade, que não conseguem chegar, quiçá, num festival, muito menos numa distribuição para cinema, né? E quando conseguem entrar numa sala de cinema, normalmente não ficam mais que 1 ou 2 semanas de sucesso absoluto. Então, assim, vocês que estão fazendo, vocês que fizeram esses filmes geniais, diversos, importantes, que representam memória, reflexão, denúncia, né, história, como é que vocês veem, assim, o lugar do documentário dentro dessa nossa realidade do audiovisual brasileiro? Diante de tudo que a gente está vivendo, porque o Pedro falou que teve muita dificuldade para finalizar o filme dele porque não conseguiu acesso à Cinemateca. A gente ainda, além de tudo, o audiovisual documental, né? O conteúdo documental precisa do acesso à memória. Enfim, essa provocação aí, esse bando de ideias, eu jogo para vocês. Alguém quer comentar? Posso começar falando? Sim. Rapidamente. O documentário ele sempre tem um lugar difícil, né, na geopolítica da produção brasileira, porque mesmo nos editais, nas linhas do fundo setorial, ele é bastante marginalizado, né? Tem algumas linhas que nem é aberto para documentário. Eu faço parte de uma associação, a Associação Policineasta, que a gente tem um grupo de documentaristas que sempre está batalhando, né? Não, até tem que ter uma cota para documentários, teve até uma evolução nos últimos anos nesse sentido. Então,
ele sempre tem essa dificuldade de se produzir e depois se colocar. Mas acontece agora, tem uma novidade, que não é tão novidade, mas que, enfim, está se cada vez crescendo mais, que é o streaming. E o documentário ele está ocupando um lugar interessante no streaming. Tem muita gente que eu conheço que não vai no cinema ver documentário, não tem o hábito, vai no cinema para ver uma ficção, para ver um filme. Quando eles falam filme é uma... não é nem documentário, né? É. Só que na Netflix ou na Globoplay eles curtem ver alguns documentários. Inclusive, na Netflix tem uma prateleira que é importante, que é de documentários. Claro que eu acho que tem muitos documentários que são uma experiência muito diferente no cinema. E eu acho que tem que continuar o documentário ocupar um espaço no cinema. Mas, por outro lado, tem alguns outros que talvez não tenham necessidade de ir no cinema, que pode ir direto para o streaming. Não tem a questão do som incrível. E eu acho que hoje... Quer dizer, hoje a gente não sabe o que vai acontecer. Quando eu falo hoje, eu não sei o que é hoje, né? Mas, enfim, eu consigo ver no meio dessa hecatombe toda que existe um lugar no documentário, para o documentário no streaming. E, por exemplo, eu vi agora nessas mostras, É Tudo Verdade e o Inédit, foram 2 grandes sucessos. Né? Eu conversei tanto com o Amir, que é do É Tudo Verdade, como com o Nado, que é o curador, o organizador do Inédit, falou que nunca teve tanto público, que as pessoas realmente foram no streaming com muito mais vontade, desejo do que, às vezes, vão no cinema nas mostras. Quando eu vou no Inédit, porque eu gosto de documentários musicais, mas costumo ver 2 filmes por mostra. E dessa vez eu vi 7. Né? Claro que o isolamento ajuda um pouco, né? Se está em casa, você tem que ver alguma coisa. Mas, enfim, eu passar a bola para os outros. Eu acho que no meio de todas as dificuldades, de todo o horror, de tudo que é dessa incerteza, dessa incerteza que é a produção do cinema, que é tudo, eu acho que existe um lugar para o documentário no streaming que pode ser desenvolvido. Posso Carol. falar? Pode, Carol, vai lá. Rubens, então, não discordando de você, mas só, não sei, complementando assim uma preocupação, e aí trazendo uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que sim, o streaming, na verdade, as plataformas estão bombando, né? Aumentaram em sei lá quantos % o número de usuários, né, de visualizações durante a pandemia, né? Foi realmente uma injeção de ânimo para as grandes plataformas nesse aspecto. Mas, como a gente não teve a regulamentação do VOD aqui no Brasil, eu acho que isso traz um risco muito grande, diferentemente de quando a gente teve a lei da TV paga, que gerou todo um boom, e eu diria até que talvez eu, por exemplo, seja fruto desse momento, né, de fomento, né, que gerou uma obrigatoriedade da produção independente do Brasil. Agora a gente não está vivendo isso, então eu acho que existe um risco de, sim, há uma demanda agora, há uma demanda, né, que está explodindo por conta da pandemia, mas daqui a pouco a gente vai virar prestador de serviço. A gente vai estar, assim, a nossa autoralidade, né, nosso desejo de colocar nossas ideias do mundo, e esse tipo de documentário que me parece que todos nós aqui gostamos de fazer, né, que é o documentário de autor, eu acho que ele, do ponto de vista do sistema de produção, ele está bastante em risco, sim. É uma sensação que eu tenho. Não que ele tivesse, enfim, bombando antes, mas, e eu concordo plenamente com você, com essa crítica à composição do fundo setorial de maneira geral, né? Nunca teve uma linha para documentário, eu nunca compreendi isso, mas, de alguma forma, a gente tinha meios de fazer, né? Tinha o Prodav 1, com um canal de televisão, aí depois teve o Prodav 6, né? A gente tinha mecanismos. Prodav 2 também. O 2 também. Então, assim, tinha alguns escapes. E agora eu acho que assim, a gente ainda não está sentindo na pele isso, até porque as plataformas estão sedentas por conteúdo, estão ainda comprando conteúdo independente,
mas eu tenho muito receio de como isso vai se reverter daqui para frente, assim, na próxima etapa. E as Quando vê, a gente plataformas... está fazendo sob encomenda, entendeu? Porque o algoritmo diz que o público quer assistir X, e aí a gente vai ter que produzir sob encomenda, porque a gente precisa sobreviver, e daqui a pouco a roda vai girar, ou tende a girar, ou corre o risco de girar de uma forma única, assim. Enfim, é isso. E, Carol, é interessante você falar isso, porque ao passo que os canais de TV estão perdendo assinantes, e eles é que, na verdade, que financiavam essa produção, inclusive como canal para escoar a produção, né, para o W2, e os streams estão crescendo assustadoramente e não são taxados. Então, na verdade, são vários mercados indo para o mesmo lugar, né? É um Deus mercado muito perigoso, né? Agora, tem um risco também que eu acho que é legal de falar, é que é a memória, né? A memória do Brasil, para quem trabalha com memória, ela é uma memória muito cara, chega a ser assintosa o valor que os grandes patronos da memória, né, da comunicação, principalmente a comunicação privada, eles cobram R$ 7.500 por um minuto de imagem. Assim. Eu acho isso uma loucura, porque se a gente quer ter mais documentários e mais produções sendo feitas, né, de uma maneira mais livre desses sistemas de mercado, a gente vai precisar que esses sistemas também que acabam utilizando, é engraçado até, né? Tem um sistema de comunicação que usou já um filme que eu fiz sobre os Novos Baianos umas 3 vezes em grandes programas dele. E eu quis comprar a imagem agora no minuto, né, pensando que ia ter uma reciprocidade. Nada. Por isso que o Dorival do Saravá é uma memória criada, né? Eu peguei os filmes de ficção baianos, Barra Vento, e alguns documentários também, e transformei como se fosse imagem documental mesmo, né? Usei de uma maneira mais barata. Isso que o Henrique está falando Um comentário. total. É um absurdo, é caro comprar imagens. Por exemplo, falar de Jair Rodrigues sem usar as imagens da Record, né, que são a história da TV brasileira, os festivais, disparada e tal. A Record teve que se tornar sócia do filme e eu tive que praticamente dei meu filme para a Record, porque eu não ia ter condições de pagar. E como é que eu vou fazer um filme de Jair sem disparada? Como é que eu vou? E daí, exatamente, é o sistema capitalista, amigo. E acontece isso com música e com imagem. E não existe uma tabela. Cada um cobra o que quiser. Quer cobrar 7.500, ele criou os 7.500 na cabeça dele. Mas, se ele quiser, o outro, você pode ligar para o outro cobrar 15.000. Quer dizer, não existe uma coisa assim, vamos pensar juntos e vamos criar. Estamos à deriva. Eu acho que eu posso fazer um comentário bem presente, e talvez o Pedro também possa ter vivido isso, e mesmo o Rubens, que nós fizemos documentários que tem música. Eu gastei quase 40% do orçamento do meu documentário tentando licenciar as músicas da Alcione. Foi um absurdo, porque isso é uma coisa que eu tenho vontade muito até de encabeçar o movimento, porque as músicas, muita música está na mão de pessoa física. Exatamente, das famílias, né? Eu tive um problema seríssimo, porque qual é a música, né? A grande música da Alcione, que eu paguei para ela estar no filme, quando eu boto ela no crédito final, eu paguei o triplo, porque senão eu não ia estar pela mesma música e pela mesma editora, sabe? O mesmo fonograma. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que se unir, entende? Em torno disso, as associações, porque é um problema. E você acabou, Henrique, falando uma coisa: como é que a gente vai preservar a memória com os custos de imagens de arquivo? A gente está fazendo, gente, uma benesse, a gente está preservando a história, a gente está preservando tudo para as novas gerações, para as futuras gerações, para que isso não morra. Então, não tem condição, não existe um parâmetro. Eu, para botar uma música, entendeu? No filme da Alcione, eu botar uma imagem, quer dizer, todo o meu orçamento foi, né? O grosso disso foi para isso. É um absurdo que a gente vive hoje. E não tem jeito, para você um preço, para mim outro preço, se tiver um patrocinador, os meus filmes são bem patrocinados, e isso eu não posso reclamar. Então, na hora que vem os nomes dos meus patrocinadores, nossa, custa 3 vezes. Não dá. E a gente está falando...
Fala, desculpe. Então, eu queria fazer um comentário que eu acho que a gente que faz documentário tem uma grande aflição, que é a gente quer que o filme chegue ao seu público, né? E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade nesse momento, porque a gente está... Eu acho que, na verdade, a gente está no mercado que a gente está apartado da sociedade, né? Você tem, assim, sei lá, 60% das cidades não tem cinema. Não, sei lá, 90% das pessoas... 90% das cidades não tem cinema, 60% das pessoas nunca foram ao cinema, né? E aí a gente tem um poder público que não regula nada, que não seja a produção, né? A gente tem uma Ancine, que é uma agência de regulação, que não regula, ela fomenta fundo perdido, mas a parte de regular, né, seja o streaming, a exibição, a distribuição, tudo isso não está sendo regulado. Então, eu acho que é o nosso grande gargalo. Eu acho que, como a Carol falou assim, muito bem, a gente vai virar um prestador de serviço para os streamings, né? Vai ser para Netflix, para Globoplay, não sei o quê. Então, a gente que é produtor independente, que acha que passou um trator na cabeça de todo mundo, na verdade, o Bolsonaro está sendo só uma pá de cal num sistema que já era muito frágil. Então, acho que a gente tem que tentar se organizar nas nossas associações, seja de produtores independentes, editores, para buscar políticas públicas de regulação também e cobrar imposto dessa gente, entendeu? Porque, assim, canal fechado está acabando, tá acabando, vão ficar só os streamings mesmo. Então, a gente tem que batalhar pela regulação disso, para a gente continuar tendo alguma independência, alguma autoralidade, né? Senão vamos ser todos uberizados aqui também no audiovisual. Mas eu acho que, obviamente que eu concordo com o que vocês estão falando, mas assim, eu acho que não é um problema só do documentário. Eu acho que o cinema virou um lugar esquisito, assim, a ida ao cinema, né? Não estou falando nem da pandemia, estou falando assim, as pessoas estão indo cada vez menos ao cinema ou estão indo ao cinema para ver coisas cada vez mais, enfim. Fáceis. Não, eu estou dizendo isso assim porque a gente também tem que pensar, o cinema virou uma coisa cara também, né? E o documentário, quando ficava em cartaz no cinema, ele ficava pouquíssimo tempo no cinema. Então, o streaming, ao mesmo tempo, ele abre uma oportunidade da gente ter uma carreira mais longa do documentário. Claro, a gente está falando de Netflix, são streamings assustadores, assim, mas existem plataformas de streaming mais alternativas, que estão apostando em filmes de arte, que estão apostando numa fatia mais interessante, inclusive para a gente, né? Então, talvez, claro, Netflix, mas Netflix assim, é uma besteira em todos os aspectos, né? Claro, você consegue pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas assim, o leque da Netflix é um leque muito superficial, na minha opinião. Mas tem outras plataformas que não, que estão fazendo uma aposta muito mais artística. Qual plataforma, Caco? Cara, o próprio Belas Artes à la carte, o Spicine. Filme. Infi.online, quero fazer meu jabá aqui, que é a nossa plataforma que começou a ter mostras no Brasil. O que eu estou querendo dizer, assim, que a gente quer essa fatia mesmo. A gente pensa assim, essa lógica assim, o brasileiro, o filme é uma coisa, ir no cinema virou uma coisa cara, assim, as pessoas, a maioria da população brasileira escolhe, quando pode, assistir um filme por mês. Não tem dinheiro para ver filme toda semana. Então, e não vai escolher um documentário, vai escolher um filme para se divertir, né? Tem um filme, entendeu? Estou falando assim. Eu acho que a gente tem que usar essa vantagem do streaming, que é o filme poder ficar à disposição de um público específico, achar seu público por mais tempo. Claro, e aí batalhar regulamentação, tem todas essas questões, mas eu vejo uma oportunidade boa. Eu vejo uma oportunidade boa no streaming. Desculpa, só esclarecer um ponto, assim, quando eu falo essa questão do streaming versus cinema, não é uma questão de janela, na verdade, não é uma janela ou outra janela, eu acho o streaming maravilhoso. A questão é de modelo de produção. O modelo de produção do streaming não é o modelo de produção do cinema independente, como a gente conheceu, porque não houve regulamentação. Então, hoje, o que acontece é que, por exemplo, eu tenho uma série agora com
com uma plataforma grande de streaming e a titularidade passa a ser dela. A série não é mais independente, não é mais minha, é original da plataforma, quer dizer que é dela. Então, assim, eu acho que isso é um ponto bastante perigoso, sim. A gente abre mão do que é mais caro na nossa indústria, que é a propriedade intelectual. E a gente sabe que a tendência, essas plataformas agora estão ávidas por conteúdo, mas a tendência é que daqui a pouco os algoritmos comecem a ditar o que o público quer ver e a gente vá atrás, correndo atrás, produzindo, baixando, né, todos os orçamentos e o que para mim é mais caro é deixar de produzir o que a gente de fato acredita, assim. Não é uma questão da janela, de como as pessoas assistem, entendeu? Dos hábitos. Eu acho que o streaming é maravilhoso. Não tem nada contra, é uma questão do modelo que se construiu assim, até agora. Onde o autor e o artista é colocado fora de tudo, né? Eu estava vendo hoje o documentário de ontem de Wim Wenders, Desperado, e ele fala que ele vendeu por $10 mil o estado das coisas para a Espanha, para um exibidor espanhol, e o cara ele vendeu 1,5 milhão de ingressos com o filme dele, assim, só para a gente ter uma noção às vezes do que a gente faz com essas negociações da gente. Só queria também lembrar que, né, esse momento, né, principalmente agora, caiu um pouco a ficha de quem não tinha caído, inclusive da população em geral, né, a importância das políticas públicas, né, da gente lutar por isso também, para não ficar refém dos streams, das pessoas dizendo o que a gente tem que fazer nos nossos filmes brasileiros, sendo pessoas estrangeiras, que também, né, temos que lembrar que os maiores streams são gringos, e a gente ter as cotas, tanto para nós, as mulheres, as cotas, né, afirmativas. Então, assim, a importância desses olhares diversos acontecerem da gente regulamentar para que todas essas regulamentações aconteçam, né? E brigar pelo nosso orçamento do documentário, que também é muito baixo, né? Se a gente quer fazer um documentário criativo, se a gente quer fazer um documentário de autor, não dá para achar que a gente precisa de menos dinheiro, porque o nosso tempo de filmagem ele é muito mais longo do que o de uma ficção, geralmente. Nosso tempo de ilha, de edição, é maior, né? Então, toda essa parte de produção que a gente vinha discutindo, né? E meio que o golpe deu essa rompida também toda essa reflexão e essa mudança que a gente já estava fazendo, né? Ótimo. Alguém quer comentar? Essa história de trilha é tão louca que eu tenho um projeto, eu tenho um tio aqui da Bahia que mora hoje em Ibiza, que ele hospedou Janis Joplin na casa dele quando ele já veio para cá. E eu ouço essa história desde guri. Na minha vida eu sempre ouvi que Janis Joplin ficou na casa desse Lula Martins. Ele tem um projeto de documentário com isso, tem 12 fotografias, eu já entrevistei algumas pessoas que estavam nesse grupo, mas barrou no direito autoral das músicas dela mesmo, né? Pegou um momento que aquilo não tinha condição, eu falei, não tem um cacife para chegar naquele lugar, e recuei o projeto, e aí o projeto vai estar virando uma ficção agora, que aí eu posso escrever. É limitador mesmo essa questão. Pedro vai falar? Eu não tenho muito a acrescentar. Acho que os colegas falaram sobre essa parte de direitos autorais. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem toda essa dificuldade, que eu abri minha fala falando sobre isso, e por isso que eu sempre falo, a minha indignação maior sempre foi com o processo da Cinemateca. Por quê? Porque o Rubens colocou bem, assim, eu também tinha algumas imagens interessantes para comprar da Record e foi a única emissora que eu não consegui negociar 1 centavo, por exemplo. Mas eu não esperava nada diferente da Record, entendeu? Eu não tinha nenhuma ilusão. Agora, quando eu via a Cinemateca, que era para ser um órgão, né, estatal, público, da preservação da memória, e a funcionária do telefone me falar, cara, a gente tem tudo que você está me pedindo, eu sei disso, mas assim, eu tenho anos de fila, isso aqui nunca vai sair daqui de dentro. Eu tenho filme que está entrando aqui dentro que não está sendo nem mais preservado, está ficando fora das áreas de refrigeração. Isso é um processo velho já, antigo, que não é culpa dos funcionários, da administração. Pelo contrário, os funcionários fizeram um milagre de manter aquilo ligado, deixaram de receber. O problema é a política de Estado.
O problema é Sim. que a memória virou nada, porque ao invés de ser uma política de Estado, virou uma política de governo, ou seja, uma despolítica de governo. Né? Não, isso virou um perigo, né? Não, e se o pior acontecer, se houver um incêndio, assim, essa hecatombe acontecer, para o governo Bolsonaro isso não é o fim do mundo. Não, não é nada. Não, imagina. Mas assim, a retórica está pronta. Eles vão falar, ué, mas a gente está cuidando de uma pandemia, tem gente morrendo, vocês estão preocupados com uma lata de filme. A retórica deles está pronta. Quando foi o incêndio, era ainda governo Temer, mas já era mais ou menos a mesma diretriz. Quando teve incêndio no Museu História, Museu Nacional, também. O Sérgio Leitão é triste, mas fazer o quê? Então, é muito complicado. A gente vive num momento de muita precariedade política e humana. Então, é difícil. Agora a gente precisa reagir, né? Fazendo filme, né? De alguma maneira, tem muita câmera aí, tem muita ilha de edição, tem muita cabeça pensando. Eu acho que Bolsonaro vai morrer e eu vou continuar fazendo cinema, irmão. Eu tenho a maior certeza disso, sacou? Vou fazer muitos filmes depois dele, muito durante ele, sacou? E vocês também, sacou? É isso mesmo. Continuar fazendo filmes. Também acho que não tem dinheiro, se não sai financiamento, faz com celular, faz em cooperativa com teus amigos, eu também acho. Não dá para ficar esperando 5, 10 anos para fazer o filme ideal. Tem que fazer. Eu concordo plenamente. A gente tem que criar uma maneira de um cinema não tão dependente do Estado, do governo. Eu não sei como é isso. A França tem lá o seu jeito junto com tem a loteria, né, um percentual da loteria que vai para a produção. A gente criou o Fundo Setorial do Audiovisual, criou a Condecine, que é um dinheiro nosso, que é um dinheiro que pertence ao nosso setor, que se o nosso setor paralisa, acaba esse dinheiro, não é dinheiro da cultura, não é dinheiro da educação, não é dinheiro da saúde que a gente está usando, mas, mesmo tendo nossa maneira de fomento, criada pelo nosso setor, de uma certa maneira, a gente perdeu o controle. A gente perdeu o controle, criou um monstro, né, que é a Ancine, que ninguém consegue mais nem diálogo. E aí? Mas eu acho que esse monstro foi criado a isso, com o golpe do Brasil, né? Com 2016, com esses editais que eram filas de entrada, quem chegava primeiro escrevia, depois acabava a inscrição. Ou seja, virou uma ótica que deturpou tudo. Tudo virou uma grande loucura mesmo. A gente está colhendo, a gente está colhendo efeito nem só de Bolsonaro, efeito de Temer, né? De um monte de coisa aí mesmo. Eu acho também que o monstro foi justamente o desmantelamento da Ancine, porque a Ancine a gente criticava, saudades de criticar a Ancine, né? Mas, na verdade, era maravilhoso. Assim, muita coisa passou a funcionar, cara. Eu vi assim, o processo mudar muito com o Fundo Setorial. Não dá para assim, não reconhecer. Até esse mecanismo de apoio a viagens internacionais, a participação em laboratórios, em mercados, em festivais. Cara, eu sou uma pessoa que eu me beneficiei muito disso, assim, muito. Enfim, isso mudou a minha vida, minha trajetória. Assim, eu acho que e oportunidade para muita gente trabalhar, né? Mas eu acho que foi assim, a grande fragilidade também desse nosso modelo, enfim, que de 2011 para cá, né, teve um boom do nosso mercado profissional, tudo isso com a lei da cota. Mas a grande fragilidade foi cuidar só do fomento da produção e não da distribuição, e não de chegar no espectador, entendeu? Concordo a gente plenamente. fazendo filmes para festivais, sabe? A gente cuidou só de fazer filme para festival. E a gente se desconectou do nosso espectador. Então, acho que a gente tem que voltar a cuidar disso, né? Não, e sempre faltou o fomento à distribuição, né? Fomento à formação de plateia, né? A festival, a formação de plateia, sempre faltou. Eu concordo muito. O festival conseguiu durante um ano, depois
Eu sou realizadora de festival, tenho 25 anos de realização de festivais de cinema, e toda a minha vida foi dedicada à criação de uma política para festivais. Quando a gente conseguiu, 2 anos, assim, conseguimos, vamos ter ali um pouquinho. Aí acontece o golpe, acontece tudo o que aconteceu e paralisa-se tudo. Então, nós, criadores de festivais de cinema, gestores de festivais de cinema, conseguimos por 2 anos uma política. Chega a ser Núcleo Criativo, por exemplo, Núcleo Criativo é um projeto revolucionário. Maravilhoso. Eu estou fazendo o Núcleo Criativo da minha produtora agora, porque foi atrasado, a Ancine começou a sacanear, então depositou dinheiro em conta errada, foi uma loucura nesse processo. 2 anos, quase um Kafka rolando aí, aqui dentro de casa. Mas assim, agora que eu estou trabalhando com Lírio Ferreira, Marcelo Gomes, uma galera tão bacana, tão massa. Assim, você vê o projeto crescendo tanto, sabe? O que você está fazendo tá. Assim, isso é política pública, eu acho isso sensacional. Eu entendo que você fala da distribuição, mas essa distribuição é o espaço do cinema, que é americano, então é difícil você lidar com essas questões ainda no Brasil. É o streamer, que é Netflix, é Amazon, é briga forte. Eu acho que todo mundo tem que se associar, gente, entrar em associações, que eu acho que junto fica mais forte, sabe? É a Associação Produtor Independente de documentaristas, de cineastas, para a gente pressionar nossos representantes aí para, cobrar imposto, entendeu? Botar lá quanto que está faturando a Netflix, imposto, que não vai ser o Condecine, vai ser imposto para fomentar também produção. Para voltar para a nossa produção. Vai todo o dinheiro que a gente dá vai para fora daqui. A gente tem que lutar para ficar aqui o dinheiro também. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda, né? Agora, saindo um pouco só voltando um pouco à questão da memória, uma provocação que eu não tinha me dado conta, eu participei semana retrasada de um encontro sobre memória no Itaú Cultural, e tinha um cara lá de tecnologia, ele falou uma coisa tão óbvia, mas que a gente não está se dando conta, né? A gente hoje ainda se dá o luxo de ter o material, por mais que o acesso seja difícil, mas tem o material. As coisas hoje em dia estão todas acontecendo de uma maneira digital e de uma maneira... Não está sendo gravado nada do que está acontecendo. Nada do que a gente está vivendo hoje está sendo armazenado em lugar nenhum. Então, existe uma preocupação gigantesca da conservação da memória daqui para frente. Onde é que isso vai ser conservado? Porque isso tem que ser conservado em cartão, vai ser conservado em chip. Esses chips têm que ficar numa temperatura... É uma maluquice, assim, daqui para frente. Que nuvem é essa, né? Que nuvem é essa? É uma maluquice. A conservação da memória daqui para frente é um assunto, assim... Que vai ser... Você não vê mais, né? Ela está em algum lugar de alguma nuvem, né? Que você pega hoje em dia, você pega seu filme no HD, meu HD está aqui, meu filme está aqui. Mas quanto dura um HD? Pois é. Mas espera aí, façam fitas LTO para os filmes. Com certeza, tem que ter LTO que dura aí mais uns 20 anos. Mas eu não estou falando dos filmes, eu estou falando dos próprios eventos, que seriam o material dos nossos filmes, os próprios eventos, tudo que está acontecendo, está sendo perdido, não tem mais registro, né? É porque eu acho que um filme que traz essa reflexão, ainda que indiretamente do que você está falando, é o No Intenso Agora, né? Justamente isso, porque antes registrar era uma atividade excepcional, você registrava ocasiões especiais, né? Não sei quem assistiu o filme, é um filme que eu recomendo pelo menos bastante, assim, e aonde justamente traz essa narrativa de como, quando as pessoas sentiam que estavam vivendo talvez no intenso agora, ou seja, fatos excepcionais, elas registravam. E talvez o maior dano que a gente tem de todo esse uso indiscriminado é que os registros acontecem de uma maneira totalmente aleatória e acaba pasteurizando tudo, e o valor das coisas acaba também sendo diluído. Então, entre preservação de eventos, por exemplo, da vida cotidiana, a gente teria que passar... Imagina o filtro que teria que ser passado hoje em dia com o uso que se faz de uma câmera e com a disponibilidade que há de câmeras na mão das pessoas, né?
Isso é muito louco. Como o registro perdeu totalmente esse caráter da excepcionalidade. Eu tenho um amigo fotógrafo que ele não chama mais os celulares ou as câmeras de máquinas fotográficas, mas de geradores de arquivo, porque é isso, né? Vai gerando arquivo, ninguém imprime. Eu, por exemplo, da minha filha, eu tirei milhares de fotos, eu quase não tenho nada impresso. Então, sei lá para onde vai indo essas fotos, né? Isso, para nuvem. O Lauro Escorel também tem uma reflexão nesse sentido naquele filme dele, né? O Fotografação, que é bem legal, é bem nesse sentido mesmo. Daniel Filho, que está sendo homenageado no festival, ele filma de prima. Ele não faz do segundo take, do terceiro. Os atores até ficam super frustrados. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer de novo. Ele não está pronto, é de prima. Porque agora, com a digitalização, né, você pode filmar à vontade, você passa lá, não precisa mais economizar. E aí... Daí o montador que morre, né? Milhares de horas. Mas até levando para um lado subjetivo assim, essa questão que o Caco levantou, que é interessante, que até quando eu estava fazendo o filme do Sérgio Brito com a Bel, tinha esse encontro. Eu sou a pessoa mais do audiovisual, do cinema, a Bel do teatro. A gente sempre ficava falando, o teatro é a arte do efêmero, né? O cinema é a arte da permanência. Aí, de repente, agora tem essa inversão, né? Esse audiovisual agora que é o efêmero, né? Como era o teatro. E aí, por exemplo, o próprio Sérgio Brito tinha um tesão, assim, quando ele via aquela câmera do documentário chegando na casa dele, os olhinhos brilhavam, ficava, né, numa excitação louca, assim, porque ele sentia que ele estava performando ali para um espectador que ele não estava vendo, para uma certa eternidade. Então, assim, você viu o encontro dele com a câmera, era muito bonito, assim, né? Essa busca desse pequeno momento de infinitude ali que ia virar uma eternidade depois. Acho que agora está tudo de cabeça para baixo de novo. E não é só quer dizer, óbvio, mas assim, a própria história ficou efêmera, né? Se a gente não documenta mais a própria história, por exemplo, o golpe, tudo que a gente está falando aqui, isso está documentado, quer dizer, ainda está documentado, claro, ainda tem jornal, mas daqui a pouco não vai ter. Então, assim, a própria história, o próprio registro histórico vai ser facilmente manipulado, né? Porque ele é uma informação, e essa informação, sei lá onde está, né? Quem que diz que essa informação é de verdade ou não? Né? Quem que diz que as fake news não vão... Quer dizer, a gente já está vendo isso acontecendo, né? O Caco, e ainda tem outra história, outra esfera muito louca de limite aqui. A própria imprensa oficial, ela é fake news também. Então, se você for fazer uma pesquisa daqui a 30 anos, você vai pegar um jornal e você vai falar assim, pô, esse jornal era o jornal não sei o que lá de São Paulo. Aí você fala, pô, então isso aqui é verdade. Fala, opa, não é verdade, irmão. Por isso que a gente precisa fazer trabalho, né, velho? Para estar descortinando, cavando esses lugares, né? Essa verdade oficial. Pessoal, estamos aqui há quase quase 1h45. Alguém que vamos fazer nossas considerações finais para a gente fechar? A gente não podia promover um encontro assim depois dos filmes todos terem sido exibidos? Olha só, deixa eu contar para vocês. O festival, dia 23 agora de outubro, vai ser a premiação do festival. E a gente vai fazer uma festa virtual. Então, vocês vão receber um convite, por favor, entrem, porque a premiação vai ser ao vivo mesmo, vai ter um apresentador que vai abrir envelope, vai dizer quem ganhou, e vão ter vários DJs tocando, depois vai ser uma festinha mesmo. Conectem o som da sua casa no seu computador. E a gente vai ter... Eu gostaria que se a gente pudesse utilizar esse grupo aqui para começar alguma coisa, que a gente pudesse, sim, fazer outra reunião, porque eu acho que a gente precisa mesmo exercitar o debate, né? Dar luz aí a esse impasse que a gente está vivendo e se organizar um pouco para a gente poder lutar juntos, porque
tá meio complicado. Assim, a gente criou quero aproveitar e contar para vocês também que essa plataforma Inf.online, ela tem como objetivo ser uma plataforma de um catálogo de filmes brasileiros para o mercado americano, e aí os filmes vão ficar disponíveis de Porto Rico até o Alasca. Vai uma maneira, com a pandemia, a gente abriu a plataforma e acho que pode ser muito interessante para a promoção e visibilidade dos nossos filmes lá fora. Então, provavelmente a gente vai convidar os filmes de vocês para entrar para o nosso catálogo, que é mais uma maneira de monetização para o nosso setor e de voltar para vocês também. Ô, Adriana, eu sugeri só que no festival, se a gente pudesse ver o filme da gente, porque eu adoraria ver o filme das meninas. O problema é que o da filme está galera. lá. Né? Vocês podem ver, mas o problema é o seguinte: o festival ele acontece no território americano. Então, toda a legalização dos filmes para exibição é feita para lá. Então, vocês podem ver o filme, eu posso dar acesso, mas vocês não podem ter acesso a todos, porque os filmes estão dentro do IP americano, entendeu? Entendi. É como o território é nos Estados Unidos, então Entendi. os filmes estão passando lá, não estão passando aqui, entendeu? Mas então vamos criar uma corrente aqui, a gente se Aí a passa gente podia trocar link, né? Vocês querem ver o filme de vocês? Claro! Eu tô vendo um monte de gente fazendo Então, do filme, a produção vai me marcar. não vi. Então, vou fazer o seguinte, vou pedir para a produção entrar em contato e aí vocês têm que... aí para autorizar, todo mundo se autorizar, para trocar isso e dar acesso para vocês verem pelo menos os documentários em competição. Boa. Ótimo. Todos autorizam Muito que bom. todos vejam? Fechado. Joia. Tá É bom, uma acho que troca, o Thiago está é ouvindo uma isso, ele vai se troca. arrepiar agora que ele vai ter que produzir isso. Troca de figurinhas. Mas, Mas, Adriana, eu acho que para essa edição não dá pé ainda, mas uma ideia, eu participei de um festival internacional que usou a plataforma do Cinando para isso. E aí eles criaram uma mediateca lá específica para que tanto a gente, né, os cineastas, quanto os jurados de todas as mostras e tal, pudessem acessar via Cinando. Eu acho que a gente pode virar uma chave, sim, na equipe, o pessoal da tecnologia, do TI, eles podem criar isso. Eles podem criar esse ambiente para vocês entrarem. A gente está aprendendo também, né? É o primeiro ano de um festival virtual. Quando começou a pandemia, estava todo o festival fechado para acontecer em Miami e Nova York, como era o formato, mas a gente viu que não ia dar certo. Então, a gente pensou rápido e criou a plataforma. Então, tudo é experiência. Isso é muito motivador também, sabe? A gente está entendendo como é que funciona esse festival. Então, esse retorno aí de vocês é super importante. Eu vou providenciar isso sim. Porque isso uma das coisas mais legais de festival, é a gente ver e ouvir, né, os colegas e falar com eles. Então, assim, ia ser Não, a gente está fazendo muitos debates. Todo dia tem debate, todo dia tem live. Vai ter a festa para a gente poder beber juntos. E eu vou virar essa chave para vocês. E ano que vem você promete que vai convidar a gente para a festa de verdade. Ai, eu quero... Mas vem cá, por favor, estejam com a gente no dia 23, tá? Às 9 da noite. 9 da noite. Vai dizer de 9 a 1 da manhã. 9 daqui do Brasil? Do Brasil. É sábado. Eu não prometo dançar. Mas... Aí a gente vai ficar dançando aqui, põe luzinha, é o máximo, gente. A de abertura foi muito legal. E o Lucinho Mauro Filho vai tocar e a Natália Laje, são os DJs da noite de encerramento. Vem cá, na minha agenda, dia 23 é sexta, não é sábado. É sexta? Então tá, é sexta. Também não tem a peninha de mim, coitadinha de mim. Eu confundo os dias também, é muita coisa às vezes. Dia 23, sexta-feira. Gente, acho que é isso. Vou chamar vocês, deixa o festival andar, vou chamar vocês daqui a pouco para a gente conversar mais em outro momento, mas vou providenciar a visualização de vocês. Parabéns pelos filmes, assim, estou muito orgulhosa da seleção, a curadoria fez um trabalho lindo, cada filme está em um lugar e tem a sua especificidade, a sua importância, e essa diversidade me deixa muito feliz de poder ter um festival com os filmes de vocês. Muito obrigada, viu? Beleza. Obrigado a você. Beijo. Obrigada, Adriana. Parabéns, hein? Obrigada. Oi. Honra.
Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, boa Amanhã, noite. por favor, visitem o festival inf.online. Quem estiver nos Estados Unidos e no Brasil, tem umas mostras gratuitas acontecendo agora, para todos vocês, viu, gente? Mostra de filmes de cineastas indígenas, mostra de curtas-metragens, mostra Daniel Filho e mostra Infinito Brasil. Se vocês quiserem, entrem lá, é gratuito, é só fazer uma conta e acessar os filmes, tá bom? Valeu. Boa noite. Obrigada. Boa noite.